Esse vídeo vai ter spoiler do início ao fim. O cachorro vai começar a latir já no primeiro segundo que eu comecei a gravar um vídeo, cara. Vim passar o final de semana aqui na casa dos meus pais justamente para cuidar do meu cachorro, que é meu cachorro, mas mora com os meus pais, porque na pandemia ele se apegou demais ao meu pai. Quando eu mudei de casa, fui morar sozinho, tentei levar ele, não deu certo, ele sentiu demais a falta do meu pai e o meu pai também. Neste final de semana eu vim aqui, tudo isso não vem ao caso porque aproveitei o final de semana e a falta de planos para maratonar a terceira e aparentemente última temporada do Round 6 Squid Game. Que completo lixo, cara! Eu vim gravar esse vídeo agora, que o finalzinho acabou de acabar. Eu vou quebrar o protocolo do que eu costumo fazer nos vídeos, vou mudar a câmera de lugar e vou vir aqui mostrar que eu tava assistindo isso há menos de 1 minuto atrás. Eu não sei, eu fiquei indignado com esse final, cara. Indignadíssimo com o final. Eu vou falar o que eu achei porque a segunda temporada tá muito fresca na minha mente também. E eu sabia que tinha acabado em capítulo, falei, pô, que bom que eles vão lançar essa terceira e última daqui a pouquinho em termos de tempo que levam para lançar uma temporada para outra, o que me leva a crer que, na verdade, eles só pegaram uma temporada longa, dividiram no meio, estenderam com um pouco mais de encheção de linguiça, porque, convenhamos, essa terceira, para quem já assistiu, acho que talvez concorde comigo que foi horrorosa, que a segunda estava interessante, a premissa da segunda foi legal, toda a ideia, mas eu vou falar da forma mais orgânica, natural e improvisada possível sobre o que eu acabei de ver, porque é impressionante as tomadas de decisões erradas que os responsáveis por essa série tomaram e fizeram da série um completo lixo. Pessoalmente achei um lixo. Na primeira temporada você tem uma temporada só que tem começo, meio e fim e não precisaria de uma segunda. Mesmo ela acabando com aquele leve cliffhanger, daria uma introdução já para a segunda temporada. Ainda assim, ela não precisaria acontecer. Você ficaria satisfeito com uma temporada só e ficaria na nossa imaginação o que poderia ter acontecido depois do que aconteceu na primeira temporada. Mas eles decidiram, obviamente, fazer a segunda por questões de dinheiro e eles encontraram a saída perfeita nessa terceira temporada, porque o final da terceira temporada já vou estragar para vocês que ainda não assistiram, mas que tá aqui assistindo esse vídeo. Então, mais uma vez, em 3, 2, 1, vai ter spoiler do final da terceira temporada. Eles vão fazer um spin-off americano com a Cate Blanchett, ou um spin-off inglês, não sei da onde a Cate Blanchett... não sei da onde a Cate... que trava-língua. Não sei da onde a Cate Blanchett mas no final da temporada aparece ela, por sinal, a única atriz boa estrangeira da série toda. E por estrangeira eu digo não coreana. Se a gente for pensar aqui do Brasil, todos os atores são estrangeiros. Mas é incrível como eles também têm essa capacidade que é provavelmente involuntária de só escalar ator horroroso para fazer os papéis dos gringos. Vou começar falando agora então o que eu achei horroroso dessa terceira temporada, que acabou estragando ainda a segunda, porque a segunda tava ok até o final da segunda e você fica ansioso para saber o desfecho da história da segunda para a terceira. E tentar ser o mais breve possível, que eu já falei por 5 minutos e o que você sabe agora até o momento é que eu odiei essa terceira temporada, mas vamos lá. Na segunda temporada eles introduzem uma personagem que é uma das funcionárias lá do jogo todo do Squid Game e ela é norte-coreana, tem o backstory dela e você não sabe direito por que ela tá lá, mas você vai acompanhando. A série vai mostrando diversas cenas onde ela vai fazendo certas coisas, atirando como uma funcionária mesmo, uma funcionária sanguinária, parece que ela tá lá justamente porque ela quer fazer um serviço bem feito, não sabe qual é a intenção dela. Primeiro você foi, entre aspas, eu pelo menos, fui levado a acreditar que ela era uma personagem infiltrada e que estava lá para destruir a organização. Aí logo de início você vê que ela vai sendo uma excelente funcionária, ou pelo menos ela vai matando a galera, então você fala, ué, acho que ela não tá lá pra isso, acho que ela tá lá pra se divertir, ela quer ser funcionária lá, uma das pessoas com máscara. Aí com o tempo você vai vendo que não, na verdade ela realmente tá lá pra talvez sabotar
a organização toda. Ao mesmo tempo, você tem o personagem principal da primeira temporada como personagem principal dessa segunda e da terceira, consequentemente. Ele também tá tentando acabar com o jogo, avisando a galera que ele já jogou, que ele sabe como é que funciona, que eles teriam que se rebelar e que não sei o quê. E aí o cara que é o chefão, o com a máscara preta, se infiltra no jogo e vira meio que amigo dele e vai, tipo, incentivando o personagem principal da primeira e da segunda temporada a se rebelar e tal, até o final da segunda temporada, quando acontece aquela rebelião entre os participantes e a maioria deles são mortos pelos funcionários do jogo. Aí esse cara que estava infiltrado, ele volta a ser o chefão, mata o melhor amigo do personagem principal e até aí não é revelado que é ele. Nessa terceira temporada, eles revelam, e eu achei que nesse caso haveria algo além do simples fato de ser revelado de que ele era o infiltrado. Porque o personagem principal fica naquele espanto, pensa se mata ou não o cara, no fim ele não mata o cara, não faz também o que esse cara tá pedindo, nada acontece. Toda a construção dos personagens, do enredo, tudo que aconteceu na segunda temporada, a reviravolta no final da segunda temporada, no final das contas, você investiu o seu tempo, você investiu a sua atenção para chegar na terceira temporada e ter aquela revelação e a revelação não significar nada para a história. Nenhuma coisa aconteceu. Poderia não ter nem existido. Como eu falei, todas as piores decisões que eles poderiam tomar em termos de roteiro foram tomadas. A personagem norte-coreana também. Do início ao fim da segunda temporada e do início ao fim da terceira temporada, você acompanha ela e é uma personagem completamente inútil. Ela é totalmente irrisória para a trama principal. Ela vai lá, ela participa como funcionária por um bom tempo do jogo, depois ela meio que se rebela, ela salva uma pessoa das sei lá quantas que participaram do jogo, mas não vejo muito sentido nessa história, cara, porque desde o início o personagem que ela estava, entre aspas, tentando ajudar, poderia ter morrido em vários dos jogos e só não morreu por acaso. Ela não fez nada para salvar o cara nos outros jogos. E aí meio que por acaso ela encontra ele, pareceu muito aleatório, muito convenientemente o cara que ela tava aí querendo salvar e ela conseguiu salvar o cara. Mas ele poderia ter morrido de diversas outras maneiras e não faz sentido. Ela não foi e matou um monte de gente antes para chegar ao cara. Ela simplesmente trombou com o cara no final da segunda temporada e aí ela dá um tiro no cara para não matar o cara, para fingir que matou e aí levar ele lá onde eles retiravam os órgãos e aí conseguir salvar o cara. Poderia ter sido melhor trabalhado isso da forma que ela foi até o cara, ou como ela poderia estar salvando ele em todos os jogos, poderiam ter inventado algo assim. Personagem, se você cortar todas as cenas dessa personagem, do início ao fim, da segunda e da terceira temporada, não vai te fazer diferença nenhuma para a história. E aí a gente chega na história do personagem principal agora, na minha lista de reclamações. Por que ele morre, cara? Não faz sentido. Faz sentido ele morrer pro jogo e tal, e beleza. Ele foi lá pro jogo para tentar destruir com toda a organização, o que não aconteceu. Então, eu acho que eles podem talvez argumentar que esse é um estilo de arte asiática, coreana, e não é aquele mesmo modelo estadunidense de roteiro. Cara, mas esse é um exemplo de que se eles não estão usando o modelo estadunidense de roteiro, eles estão fazendo errado. Nesse caso, eles estão fazendo errado, porque eles claramente estão tentando copiar o modelo estadunidense, tanto que no final dá a entender que eles vão fazer um spin-off estadunidense, cara. Então, a Netflix só fez mais temporadas dessa série para que eles pudessem capitalizar em cima da franquia que foi sucesso na primeira temporada, e nessa jogada eles precisam trazer tudo mais pro lado estadunidense, porque é o público que vai assistir, provavelmente. A Coreia vai celebrar que a série ficou famosa mundialmente, mas agora não vai mais. Agora a série vai ter atores americanos, provavelmente, atores ingleses ou sei lá, mas eles não vão mais focar na parte da Coreia. E aí, com esse lance do personagem principal ter morrido no último jogo, é muito estranho, cara, porque ele não fez
Nada. Ele não convenceu ninguém. Ele não derrubou o império dos jogos. Ele não ajudou o detetive a chegar na ilha. Logo no início da segunda temporada, o plano dele foi esse. Ele só participou de novo dos jogos para que o detetive soubesse a localização dele. Ele foi com um negócio no dente dele que eles descobriram no caminho para lá e jogou fora. Esse caso foi tipo, puta, não deu certo o plano dele, agora ele tá lá fudido no jogo de novo. Mesmo assim, ele seguiu com o plano de que, pô, eu quero fazer com que as pessoas entendam que isso não é para ser um jogo. Isso daqui é a vida das pessoas e tal. E aí a tentativa dele foi em vão. Se essa é a mensagem que eles querem passar, tudo bem, mas é meio que preguiçosa, né? É uma mensagem muito preguiçosa, porque isso a gente já tinha entendido. Durante toda a série a gente entendeu que o ser humano é perverso, que o ser humano não quer saber disso daí, que só quer saber do dinheiro que tá valendo, não quer saber da vida deles, pensar no próximo, eles querem só pensar em si mesmo. Isso tudo já foi dito do início ao fim da série. O arco do cara não existiu. O arco do cara foi do início ao fim uma coisa e no final das contas não serviu pra nada. O chefão que foi infiltrado se safou, e tudo bem, porque em vários exemplos de filmes e séries, os vilões acabam se safando. O personagem que estava atrás desse vilão não deu em nada também. A ilha se explodiu nos últimos 30 minutos da série. Depois a ilha explode, faltando 30 minutos para o último episódio acabar. A ilha se autodestrói para que eles não fossem pegos e eles todos fogem. Mas aí o detetive não fala nada sobre isso, não existe nenhuma notícia, uma ilha explodiu e não tem reportagem, não tem... A guarda costeira foi lá e viu a ilha explodindo, não tem uma reportagem falando sobre, nossa, revelada uma grande organização secreta de criminosos que recrutavam pessoas para jogarem com a própria vida em troca de dinheiro. Não teve nada disso. E não precisa, tudo bem, não precisa, mas os modelos de roteiro estadunidense sempre fazem esse tipo de coisa. E eu acredito que a primeira temporada pode não ter sido, mas a segunda e a terceira foram com certeza pensadas para esse público. No fim das contas, cara, para mim a terceira temporada não resolveu nada. Tudo dava a entender, e aí esse é o meu problema. A segunda temporada dava a entender que na terceira iria ter uma conclusão. Pelo menos uma conclusão diferente da que chegou agora. Porque essa conclusão dessa terceira temporada, que é o final da série, foi a mesmíssima conclusão da primeira. Eu fico pensando, cara, eles poderiam ter acabado com a organização toda. Se eles quisessem acabar, mas aí um vilão fugia e sei lá, mas eles podiam ter pelo menos falado assim, olha, a polícia coreana acabou com uma organização secreta que recrutava pessoas para jogarem com a vida, como eu comentei agora. E era isso, acabava com a organização na Coreia. Já que eles vão fazer um spin-off muito provavelmente agora dos Estados Unidos, eles podiam falar na história que a organização da Coreia acabou. E aí fugia o vilão. Ele podia fugir também. Toda vez que eu comento sobre alguma série ou filme, as pessoas falam, ah, então você faria diferente. Sim, a maioria das vezes eu faria diferente. Eu sou opinativo nesse sentido. Aliás, eu sou opinativo neste canal. Se você está vendo esse vídeo até agora, eu sugiro que você assista meus outros vídeos. Eu falo das coisas aqui, de qualquer coisa. Comenta aqui o que você acha que eu devo falar no próximo vídeo. Deixa seu like, ativa seu sininho e principalmente se inscreve, porque isso me ajuda demais. Eu comecei o canal faz nem 4 meses. E aí nesse caso eu faria diferente sim, cara. Eu poderia fazer com que o vilão fugisse da mesma maneira que eles fizeram e aí ele, agora sem emprego, porque a organização foi toda desmantelada, ele fugia para Los Angeles. Como acaba o final do filme, o final da série acaba em Los Angeles. E aí, lá em Los Angeles, ele por acaso encontrava a Cate Blanchett, como ele encontrou, vendo a Cate Blanchett jogar o jogo que eles jogavam na Coreia para recrutar pessoas. Só que com o detalhe de que todo o plano pelo menos deu um pouco certo. Ah, o personagem principal morreu, mas pelo menos ele acabou com os jogos futuros.
Ah, o detetive não conseguiu pegar o irmão dele, mas ele pelo menos foi condecorado pela polícia porque ele desmantelou toda aquela organização. No fim, eles podiam matar um dos bilionários estrangeiros que estava lá, de alguma forma, não sei, inventava uma maneira deles matarem. A moça coreana podia ter ajudado o personagem principal em algum momento, a salvar o personagem principal em algum momento, e não foi o caso. Ela ia se matar com um tiro e aí ela escutou o choro do bebê e aí por conta disso ela não se matou. E também não faz sentido porque... Cachorro latindo aqui. Também não faz sentido porque nesse caso eu achei que ela talvez fosse ajudar o bebê. Em nenhum momento interage com os personagens que estão jogando o jogo. O único momento que ela interage com um personagem que jogou o jogo foi esse personagem que ela por acaso encontrou, que era justamente, convenientemente, o personagem que ela estava lá para ajudar, que era o cara que tinha a filha doente. Então, não dá para entender, cara, não dá para entender por que eles tomaram essas decisões. No final também dão a entender que o detetive roubou todo o dinheiro do outro cara, que era o agiota, e também não dá para entender por que ele fez isso, porque o detetive foi correto o jogo todo não. O detetive foi correto do início ao fim da série. E aí nesse final ele se corrompe e ele rouba o dinheiro considerando que ele estava com uma neném que já tinha ganhado os 45 bilhões de dinheiros coreanos. E, cara, não dá pra entender, de verdade, não deu pra entender. O personagem principal, pelo menos nesse caso, ele não se corrompeu em nenhum momento. Isso eles acertaram. Eu tenho que falar sobre o que eles acertaram também nesse caso, mas eu não acho que seja o suficiente para você falar que a série vale a pena. Você fica decepcionado. Eu, pelo menos, fiquei decepcionado, porque eu investi tempo, eu investi a minha atenção, e é um investimento, nossa, que puta investimento. Não é um investimento do cacete, uma bosta de investimento, mas ainda assim você fica, caceta, por que eu assisti essa merda, cara? Achei muito ruim mesmo. E, infelizmente, eles vão continuar explorando essa ideia. Agora com a Cate Blanchett, talvez. O que também é outra coisa. Por que eles não contratam uns atores melhores? Ou por que eles não filmam nos Estados Unidos? Se é uma produção da Netflix, é muito caro, cara, pra Netflix levar os produtores, os atores, os diretores da Coreia para Los Angeles para filmar dentro de um estúdio em Los Angeles. Algumas das cenas, não precisa ser todas, mas as cenas com os personagens em inglês, pelo menos, que falam inglês. Porra, na última cena, o cara tá supostamente em Los Angeles, e aí ele para o carro, e não tem como você não reparar que atrás do carro tem uma puta placa escrito NAASBLD''G. Que porra é essa, cara? Não existe uma placa assim em Los Angeles, é provavelmente... E aí embaixo tem escrito Naan, que provavelmente é uma palavra em coreano. É um desleixo, cara, de você não conseguir nem caracterizar a série como se estivesse passando em Los Angeles. E esse é o tipo de coisa que eu nem deveria criticar tanto, porque os estadunidenses, quando eles fazem uma série que se passa no México, sei lá, a única coisa que eles colocam de caracterização é um sombreiro para você falar, olha, esse cara tá no México. Eles nunca caracterizam direito. Qualquer filme que o personagem dos Estados Unidos, de Londres, de qualquer lugar, vai pro Brasil, por exemplo, vem pro Brasil, é ridículo também. Mas eu fico pensando que, neste caso, é uma produção meio estadunidense, meia coreana, cara. Se a Netflix comprou os direitos da primeira temporada para transmitir, e aí a primeira temporada tem esse tipo de coisa, aí tudo bem, porque a Netflix só pegou a série já pronta e distribuiu e colocou no catálogo deles. Mas é uma série Netflix. A Netflix assina essa série. Então eu acho que ela deveria ter pelo menos esse cuidado. É impressionante quanta gente é trouxa de assistir, de dar audiência para essa bosta. Coitado do ator principal que fez isso daí e já meteram o pau nele quando ele participou do Acolyte por conta do sotaque dele. Nessa temporada ele não fala nem 3 palavras e ele consegue atuar melhor do que muitos dos estrangeiros, muitos não, todos os estrangeiros que participam dessa temporada aí.
E acho que também isso nem vem ao caso, mas nessa temporada ele teve 4 ou 5 frases ditas, desde o início até o final. Ele ficou calado a temporada toda. Não dá, cara, não tem nada, não tem, sabe, não tem evolução. O personagem dele viu o amigo dele morrer pelo cara que ele nem sabia que era. E aí quando ele descobre que o chefão infiltrado se passou por um amigo dele, ele não faz nada. O chefão infiltrado mostra um pouco de compaixão e fala, ó, você pode acabar com isso e matar todos os caras lá no dormitório, e aí o jogo não vai acontecer. Eu tô tentando te ajudar. E aí ele só fala assim, como assim você tá tentando me ajudar? Sabe, não tem um retorno, não tem uma resposta. Ele não chega e fala assim, você não tá tentando me ajudar. Se você estivesse tentando me ajudar mesmo, você acabava com o jogo agora. Aí o cara fala que, se você me matar agora, um outro vai me substituir amanhã e o jogo vai acontecer da mesma maneira. Mas então fugir os 3 pode acontecer. Por que não? Por que os 3 não podem fugir? Por que essa não é uma possibilidade? Esse é um tipo de série que você sempre fica pensando o que os personagens poderiam fazer. Porque você meio que se coloca nessa situação. Eu acho meio que involuntário de nós, como público, ficar cogitando esse tipo de coisa e aí questionar e aí meter o pau, como eu tô fazendo agora, cara. Teve um momento em um dos episódios dessa temporada aí que eu fiquei pensando, por que esses caras não se fingem de mortos? E aí teve um cara que fez exatamente isso. Daí eu, pronto, agora sim. O roteiro vai caminhando para que tudo aconteça de certa maneira e no final essa maneira não acontece. Essa é a minha maior insatisfação. É obrigatório acontecer da forma que a gente esperava que acontecesse? Não. Mas não significa que isso seja satisfatório. Porque nada no fim acontece. Não muda nada. O jogo não mudou, não teve resolução, a série acabou de uma maneira que pode ter 4ª, 5ª, 6ª temporada. Que final é esse? Não é um puta final de Sopranos, cara. Sopranos terminou de uma maneira espetacular. Sopranos teve um final e as pessoas hoje em dia, que não conseguem muito entender esse tipo de coisa, assistem o final de Sopranos e ficam... E aí, que final foi esse? Mas o final de Sopranos tá lá, cara. É foda. E aí você pega um final como esse e você acha uma merda. É lógico que você vai achar uma merda, cara. Depositei a minha esperança de que a Netflix faria uma coisa legal. E eu me sinto cada vez mais correto em não ter mais uma assinatura da Netflix, que eu fico com aquela sensação de que eu sei que vai ser meio merda, mas eu vou conferir mesmo assim porque eu sou otário. Todo dia um malandro e um otário saem de casa e em alguns momentos esses dois se encontram. Neste final de semana a Netflix foi a malandra e eu fui o otário, geralmente eu sou o otário, e neste final de semana eu encontrei a Netflix. Mas é isso aí. Eu espero que vocês também não tenham gostado do final da temporada, do final da série, do Round 6, que aqui no Brasil se chama Round 6 por um motivo ridículo. Mas enfim, eu falo bastante enfim e eu falo bastante de qualquer forma. Já tá virando uma tradição dos meus vídeos aqui sair falando enfim e de qualquer forma, mas eu também realmente não sei como ir de uma frase para outra sem falar enfim ou de qualquer forma. Então, o vídeo fica por aqui, espero que você também esteja indignado como eu. Confira meus outros vídeos mais uma vez e também confira as minhas outras redes sociais, onde o conteúdo é completamente diferente daqui, mas talvez você se interesse por ele. Tchau, tchau. Até a próxima sexta ou até a próxima vez que eu decidir postar por aqui.